Mas antes de Fortaleza, nessa ida de Fortaleza, eu lembro que juntamos com outra dupla, que era Gilda e Solange. Mas foi para Fortaleza. Isso, mas nós passamos por Petrolina, por Juazeiro da Bahia, e fomos ensinando por aí afora e assembleias locais sendo eleitas, né? Agora, assim, Padinha, eu pensando, né, olhando em retrospectiva, porque às vezes quando a gente está num determinado ponto da história e participando dele, naturalmente que nossa visão é muito limitada em relação ao que nós estamos fazendo aqui agora, hoje. Né? Mas, para quem participou, né, como nós tivemos o privilégio de acompanhar aí, né, nós estamos falando lá do ensino individual, lá atrás em Belo Horizonte, desses processos de abrir comunidades, estabelecer assembleias locais, né, depois esse processo na Bahia já né, com uma expansão muito mais rápida em termos de aceitação e formação de grupos, as dificuldades que naturalmente advêm disso, da administração, e pensando no processo da fé, hoje eu vejo assim que, por exemplo, se a gente voltar no tempo de Abdu'l-Bahá, não quero voltar muito lá atrás, não, né? Mas Abdu'l-Bahá também é muito próximo de nós, Abdu'l-Bahá de 1920. Né? Então, quando ele falou sobre a necessidade de pioneiros, né, das pessoas viajarem, poder levar os ensinamentos barrais através dos continentes, né? Mas ele falou de continentes, né? Ele falava países também, né? Veio Martha Luther aqui em 1919, veio Dona Leonora em 1921, e abriu, ela é considerada a mãe espiritual da América, do Brasil e da América do Sul. Né? E quando a gente vai olhando em retrospectiva, os outros pioneiros que vieram e se estabeleceram nos diferentes países, né, Peru, Uruguai, Argentina, isso foi na década de 1930 e 1940, 1950 também. Mas os pioneiros americanos, né, especialmente os Estados Unidos, vieram na década de 1930 até 1940. Né? Por exemplo, May Maxwell, que depois também se tornou mártir, né? Ela passou no Brasil em 1940 e naquele mesmo ano faleceu na Argentina. Os pioneiros persas começam a chegar em 1955, já no tempo de Shoghi Effendi, o Guardião. Na Cruzada de 10 anos. Na Cruzada de 10 anos, mas aí já não era mais para abrir os países, a maioria dos países já tinham sido abertos. Era para fortalecer a administração, e era um tempo da formação, não mais, era também de assembleias locais, mas principalmente das assembleias nacionais. Você conheceu Dona Margot, né? Dona Margot Worley. Dona Margot Worley ela se tornou Bahá'í em 1939, né? Ela conheceu a fé com Dona Leonora, ainda jovenzinha, né? 1925, 20 e poucos, mais ou menos, ela conheceu. Dona Leonora recém-chegada, quase namorando na Bahia. Na verdade, Dona Margot conheceu Dona Leonora em 1930, 32, mais ou menos, numa circunstância bastante complicada para a família de Margot, porque o pai, não quero desviar aqui o assunto, mas já que eu mencionei, só para finalizar o pai de Dona Margot era inglês, na verdade, a mãe escocesa, o pai inglês, e lá na questão da guerra, ele resolveu ir para a guerra. Então, mas isso em 1917, guerra lá, né? Primeira guerra. Faleceu lá, a família estava toda lá. Aí depois, então, veio a mãe, já viúva, porque eles moravam antes aqui, foram para lá por conta da guerra, o pai faleceu, voltaram para cá, a mãe, né, já com alguns problemas emocionais muito grandes, e aí foi colocada, naquele tempo não tinha profissionais como hoje, foi colocada, né, quase num, eles falavam num hospício. No hospício, né, mas o hospício naquela época não era um lugar de hospitalidade, não. Era considerado lugar dos que não tinha condições mentais e não tinha muito tratamento. Então, Dona Leonora é quem acolheu
os 5 irmãos, dentre elas Dona Margot. Dona Margot era a mais velha, e que começa a estudar e depois se casa com o vice-cônsul americano aqui na Bahia e retorna em 1940. Em 1940, ela foi membro, junto com Dona Leonora, da primeira Assembleia Espiritual Local da Bahia. Que, por sinal, era a primeira Assembleia Espiritual Local da América Latina, no final, do Brasil e da América Latina. Foi Assembleia. Mas, ou seja, 10 anos depois, 51, foi formada a primeira Assembleia Nacional de 10 países. Dona Margot foi membro daquela instituição. O que sucedeu em 52, 53, 54, 55, aí se subdividiu em 2 Assembleias Nacionais, ela continuou membro de uma daquelas Assembleias continentais, né? Era continente. Em 1961, a Assembleia Nacional do Brasil. Dona Margot continuou servindo nessa instituição. Então, quando nós estamos falando de 61, na década de 70, a Casa Universal de Justiça foi formada em 63. 63. Os primeiros planos começam já um pouquinho mais adiante, os planos da Casa Universal de Justiça, tá certo? Sim. Os conselheiros, né, que a gente fez menção aqui, com Dona Leonora, o Corpo Continental de Conselheiros é de 1968. Ela foi nomeada no segundo grupo, 1973. É como se fosse o segundo mandato da Casa de Justiça. Então, assim, o conceito de administração e o avanço da fé foi mudando gradualmente as necessidades, né? Então, na nossa época, por exemplo, a gente era mais instrutor viajante do que propriamente pioneiro, exceto quando a gente se radicou em Manaus. Aí a gente ficou lá durante um tempo, né? E aí era outro contexto. Mas o que eu estava dizendo naquela hora que nós fomos para Pernambuco, fomos para Recife, foi para mostrar, porque tem muita história. Toda a sua história, não é impossível da gente, num podcast de 2 horas, a gente contar tudo. Dá. Mas, de qualquer maneira, nesse período que estava em Recife, qual era o conceito que eu quis levantar? É que, nesse período, esse avanço, esse desenvolvimento, essa expansão que houve na Bahia, a ideia da Assembleia Nacional com os conselheiros é que esse conceito, essas ideias, essas atividades, essa estratégia fosse levada pelo norte para o norte. E funcionou bem.